né, para de certa forma provar a minha informação, quando vocês dizem, eu vejo que fazem os ataques, vocês entram em contradição, né? Porque quando vocês fazem, o pessoal do budismo faz ataque na rua, não, porque eu não sei, porque estamos controlando a motivação, está realmente trabalhando, está indo pelo lado azul, está indo pelo lado direito. Às vezes até nem sempre que eles estão falando isso é com má intenção, mas muitas vezes é. E quando atualmente eu vejo isso na rua ou em outra localidade, é apenas para dizer que na verdade é repetição da mesma situação, né? Como eu falo, às vezes aí sim eu giro 360 graus, porque vai e volta no mesmo lugar. Então aquela coisa, isso comparado com a situação de 2010, mas em 2010 você eventualmente não quis mais, no caso, tentar ali alguma atividade secular por falta de confiança. E daí eventualmente não quis e daí foi pro voluntariado. Bom, claro, naquela situação, inclusive, só para dizer que a confiança era menor, também porque eu não tinha Deus. Aí saio da atividade, mas aí descubro que teria que retornar, né? Ou pelo menos essa era uma possível interpretação. Ok. Só que se você pegar, principalmente a partir de 2022, mesmo antes também, na verdade é a mesma circunstância. Eu fui e voltei no mesmo lugar, porque só que tá, sempre por culpa dos outros, por conta de excesso de mentirosidade. Porque como lá eu tinha perda de confiança por mentira, em 2020, até 2022, por exemplo, ou mesmo ano passado, eu não vou conseguir eventualmente fazer direito à questão profissional, justamente pela quantidade de ataques. Então, por isso que eu falo, eu saí e voltei no mesmo lugar, porque eu queria fazer a recuperação espiritual para adquirir confiança para fazer alguma coisa, mesmo que eu não tivesse vontade, porque isso poderia ser alterável. Em 2010, eu não prefiro a atividade secular por falta de confiança, é a mesma situação em 2022. Para deixar mais claro, não vou falar todos os anos, vou falar só de 2022, em que isso ficou mais evidente. A mesma situação em 2022. Só que em 2010, mesmo não tendo confiança, eu tentei estudar. E até tentei, eu também coloquei currículo para empresas, enfim. Eu tentei estudar e trabalhar. Em 2022 também. Mas no final, claro, perceba que a característica das duas situações é a falta de confiança. E eles não liberam, só que está totalmente errado. Porque não é para ficar levantando mentira, apenas mudou na gravidade em relação, por exemplo, à provocação, entre outras, né? Mas a provocação de ser mimado e depois em 2022 a questão de abandono de filho espiritual. É sempre um motivo de falta de confiança. Eu nunca entendi muito essa questão da perseguição. Se você for ver, faz exatamente a mesma coisa. Só que está totalmente errado isso. Isso é totalmente errado. Não é que, mas aí você tenta estudar. Bom, claro, porque daí eu já tentei o voluntariado e deu errado. Em 2010, na verdade, também não tinha alternativa. Só que tá. Em 2010 foi um pouco diferente, porque daí em 2011 eu também não teria muita perspectiva, eu poderia trabalhar com alguma outra coisa, que também é uma opção em 2022, que também foi, ou mesmo ano passado. Mas aí surge a opção do voluntariado em 2011. Ou seja, já que eu não ia conseguir trabalhar em nada, pelo menos o voluntariado tem. Agora nem isso eu tenho. Perceba que em 2020 nem isso direito eu tenho, até porque nas atividades voluntárias eu sou atacado. Quando isso não acontecia muito em 2011. Não que não acontecesse, mas nem sei se teria alguma finalidade ocultística por trás disso. Eventualmente eram ataques circunstanciais, mas eu acho que não eram ataques pessoais. Às vezes, claro, uma divergência ou outra sobre alguma coisa, ok. Mas não entendo que era com alguma finalidade ocultista. Depois eles tentam fazer, justamente, claro que isso daí de maneira mais evidente a partir de 2014, com outros objetivos. Objetivos absolutamente nefastos. Então, esse é o meu complemento ao canal. E só nessa questão apenas para dizer, para dar esse memorando, essa atualização sobre a situação. Poxa, no fundo, vamos e voltamos no mesmo lugar, não por nossa culpa. E valeu. É isso aí.